TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa noite a todos. Ora, estou a ver que está tudo para o fundo. Sabiam que era eu que dava palestra e então fugiu tudo. Hoje trago-vos o meu estudo para hoje, que fala sobre a nossa renovação interior, a tão chamada reforma íntima. Muito obrigada. A tão falada reforma íntima, que quando eu cheguei à casa me fazia muita espécie e não sabia por onde é que havia de começar. Então fiz aqui uma recolha e, em primeiro lugar, trago-vos um conto que me fez muito sentido quando falei deste assunto, quando estudei este assunto. Um dia, um homem apercebeu-se que uma pequena abertura estava num casulo. Ele ficou admirado com a maravilha da natureza e ficou a olhar ali horas a fio à espera do milagre do nascimento da borboleta. Entretanto, a borboleta durante várias horas debateu-se para tentar sair. E às 2x3 ele achou que ela estava tão cansada que pegou numa tesoura e abriu o casulo para ajudar a sair. E ela saiu. E ele continuou à espera que ela voasse. A borboleta estava murcha, estava pequenina, estava a rastejar. E nunca chegou a voar. O que o homem, na sua ânsia de ajudar, não se tinha apercebido é que, através do esforço que a borboleta faz para sair daquela fenda, foi a maneira que Deus arranjou para que ela pudesse voar. Porque o fluido então percorre todo o seu corpo até chegar às asas. E o que é que sucede? Ela então aí tem força e fica capacitada para voar. Mas não foi o que sucedeu. E por isso mesmo, aqui eu achei que este conto, para além de bonito, não é? Aqui temos a borboleta que vai nascendo desde pequenina até umas asas lindíssimas, e lembrou-me então do tema de hoje, que vai ser Renovemo-nos dia a dia. Este assunto surgiu-me quando eu estava a fazer um estudo sobre o capítulo 107 da Fonte Viva, onde às vezes o cursor foge, onde Jesus nos diz, onde Paulo, na sua carta aos Romanos, os incita e lhes diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Emmanuel vai dissertar sobre este conselho de Paulo e diz-nos: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. E é muito bom de dizer, mas é muito difícil de fazer. Como é que podemos renovar o nosso espírito? Como é que podemos vencer o homem que nos acompanha há milhares de anos, para que o possamos transformar no homem de bem que Jesus nos incita e nos pediu para nós sermos? Como vencer os nossos conflitos interiores, que todos nós sabemos que são ainda tantos? E como é que vamos eliminar as tendências menos construtivas que ainda transportamos? E, mais uma vez, Emmanuel, só poderia ser, diz-nos:
De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? E perdemos tempo longo na introspeção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Felicitemo-nos pelo facto de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Porque não é um processo fácil, é sim um processo amargo, porque quando olhamos para dentro, esperávamos encontrar luz, mas ainda encontramos as sombras do homem velho que ainda transportamos. E, para além disso, não sei se acontece com vocês, mas normalmente quem nos rodeia, o nosso lar, os amigos mais queridos, muitas vezes não partilham da nossa afeição, não percebem a ânsia da renovação, não percebem porque é que queremos mudar se estava tudo tão bem até ali, não é? E, para além disso, não vamos contar com auxílio e vamos ter que ainda lutar com as dificuldades que nos vão cercar, além das nossas, as que os outros nos vão pôr. Para além disso, não podemos pensar que alguém pode fazer esta tarefa por nós. É uma experiência que vamos ter que ultrapassar sozinhos. E é nesta fase, nesta primeira fase, para além disso, vamos ter uma coisa muito interessante, é que para além de vermos as nossas dificuldades, vamos ver ainda com mais clareza as dificuldades dos outros. Vai ser muito fácil, não é? E vamos ter de aprender a viver com a decepção dos outros não serem como nós queremos, de nós não sermos como nós queremos, e vamos caminhar com custo. Mas nesse processo vamos ter também ao nosso lado espíritos mais evoluídos que muitas vezes nem demos atenção e muitas vezes nem demos por eles, a não ser naquela altura em que vamos ver que alguém mais pensa como nós e que alguém mais também quer caminhar para a frente. Vamos ser também muito rigorosos connosco, porque vamos querer atingir a perfeição num ápice, mas a evolução não dá saltos, vai ser devagarinho. E vamos ter que ser muito caridosos também connosco, porque temos que perceber que nós também não damos saltos e vamos devagarinho. E já temos a bênção, como Emmanuel nos diz, pelo facto de despertar e de já conhecer as nossas fraquezas, porque quando as conhecemos é muito mais fácil lutar contra elas. Depois, o passo seguinte: depois de superadas as vacilações iniciais, a pessoa desenvolve a consciencialização de que é preciso permanecer firme no programa de melhoria espiritual em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se por combater as imperfeições e desenvolver as virtudes. E é nesta fase que vai começar a doer mais. Vamos ter que abrir mão de certos comportamentos, de certas atitudes, vamos ter que nos sacrificar à custa de renúncias, de provações que vão aparecer de todo o lado e, através da vontade, vamos começar a conseguir, a tentar vigiar os nossos pensamentos, tal como Jesus nos ensinou, vigiar e orar. E neste estágio, quando aqui chegamos, não é que eu já tenha chegado, atenção, vamos começar a ser mais tolerantes com as dificuldades dos outros e vamos começar a ser mais rigorosos connosco. Tornamos-nos mais solidários, mais fraternos, até que vamos começar a conseguir cumprir o aviso que Jesus nos deu, porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu. Aqui vamos começar a ver mais o nosso cisco que a trave dos outros e vai ser mais fácil desculpar os outros do que a nós, porque se já temos o conhecimento, também já temos mais obrigações. E a nossa transformação moral vai ser um trabalho permanente a que não podemos dar tréguas. A vigilância vai ser sempre constante para evitar tropeços, quedas, recaídas, mas que vão acontecer, não é? Porque ainda não somos perfeitos.
E vai ser positivo ter uma atitude positiva, porque são experiências que nós vamos angariando e que nos vão ajudar a distinguir o bem e o mal. Dessa forma aprendemos a fazer escolhas mais sensatas, a conquistar amizades certas, a tentar irmos para junto daqueles que pensam como nós. Não é à toa que nós vimos todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, à Casa Espírita, não é? Aqui ninguém pensa que nós estamos a falar chinês ou que de repente ficamos doidos, não é? E vamos evoluir também através da demonstração do amor ao próximo, de acordo com esta instrução evangélica que Lucas nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto a doutrina espírita é um poderoso meio que nós temos de auxílio para nos ajudar a ser melhores, para nos ajudar o caminho, porque apesar de termos sido criados simples e ignorantes, todos estamos destinados à perfeição, a qual mais cedo ou mais tarde vamos alcançar. Mas, atenção, só com o nosso próprio esforço, não pode ser com o esforço de mais ninguém. E como podemos fazê-lo? Primeiro, através do autoconhecimento, como nos diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, só um bocadinho. E vai ser assim, através da autorreflexão, de olharmos para dentro de nós e ver de facto que ainda não somos perfeitos. E começar a encarar também que os outros não são perfeitos e temos que aceitar as nossas diferenças e as nossas dificuldades. No diálogo ocorrido entre Kardec e Santo Agostinho, também no Livro dos Espíritos, Kardec diz que de facto sabe que o autoconhecimento é essencial, mas como fazer para o conseguir? E Santo Agostinho dá-nos a sábia orientação. Diz-nos assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Para além do autoconhecimento, diz-nos também que é necessário o caminho reto, porque o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Procedendo assim, cada vez mais vamos entrar em harmonia com a lei natural, com a lei de Deus. Outro é combater as más inclinações e os maus hábitos. Porque, como nos diz o Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Porque, por ser espírita ou simpatizantes do espiritismo, não somos seres angélicos, não somos seres perfeitos, nada disso. Porque, para além disso, ainda vivemos num planeta de provas e expiações, onde ainda prevalecem o mal, a imperfeição, onde ainda estamos sujeitos a muitas provas e a muitos resgates do nosso passado. E esforçamo-nos para dominar as nossas más inclinações, que ainda são oriundas, às vezes da própria encarnação, outras vezes de encarnações anteriores. Pois não podemos esquecer que as leis divinas ou as leis naturais estão escritas na nossa consciência e nós, melhor que ninguém, não podemos dizer que não sabemos, porque existe sempre Deus em nós. E cada um de nós sabe bem no íntimo se agiu ou não com correção.
o cultivo de laços de amizade e de simpatia. Diz-nos o Evangelho também que há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e fortalecem-se pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Porque os laços de amizade não são apenas os da família consanguínea. Muitos de nós sabemos que muitas vezes nos nossos lares é que estão as nossas maiores provas, é que estão os nossos desafetos do passado que nós temos de resgatar. E, por misericórdia divina, são colocados no nosso caminho para que possamos aprender a amar, porque é o amor que cobre uma multidão de pecados. E é assim que, às vezes, sentimos por amigos, por conhecidos, uma afeição tão grande que parece que não sentimos às vezes pela própria família. Nada é por acaso. Às vezes, junto de nós, está a nossa família espiritual para nos ajudar. E temos aqui a mais poderosa ferramenta, o fortalecimento espiritual por meio da oração. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm a sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, deste modo, a forma moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto que se deste se afastou. Porque a oração é o meio mais eficaz que temos de nos conectar com os espíritos que já se encontram numa posição superior a nós. Eles estão sempre prontos a ajudar-nos, a amparar-nos. Temos os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, que estão sempre prontos a intuir-nos e auxiliar-nos, não a fazer aquilo que nós temos que fazer, mas sim a ajudar-nos. Eles são irmãos mais velhos, porque já passaram por aquilo que nós já passamos e entendem melhor do que ninguém aquilo que estamos a passar. E o trabalho incessante. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoraremos a nossa casa e engrandeceremos o trecho da terra onde a providência divina nos situou. Porque se ocuparmos a mente, o coração e as mãos no trabalho do bem, vamos angariar fraternidade, vamos adquirir o tesouro da simpatia, com o qual vamos receber respeito e cooperação dos outros, porque o melhor ensino é o exemplo. Tudo aquilo que nós fazemos, não é? Nós normalmente com os filhos, por muito que falemos, eles não nos ligam nenhuma. Portanto, a melhor maneira é exemplificar, porque assim pode ser que dê mais resultado. E o trabalho é uma instituição de Deus, não é? Nós devemos, é através do trabalho que vamos manter a mente longe da ociosidade, daquilo que nos vai abrir campos para os espíritos menos influídos nos tentar para nos tirar do caminho do bem. É por isso que o Evangelho nos diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta pertinente aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós todos já conseguimos fazer isto, não é? E Allan Kardec fez uma reflexão sobre a resposta aos espíritos superiores. Diz-nos que antes do perdão existem duas atitudes fundamentais que expressam o amor em movimento, e são eles, precisamente, a benevolência e a indulgência. O perdão só vai ser necessário quando
não aplicarmos as outras duas. E o que é a benevolência? Segundo o dicionário, diz-nos que benevolência é aquele que é caridoso, altruísta ou bondoso e que tem vontade de praticar o bem. E o que é que nos diz a doutrina espírita sobre benevolência? A benevolência tem como sinónimo a misericórdia. A benevolência é aplicar a bondade ou o bem a alguém. Nas relações humanas, ser benevolente é focar incondicionalmente os aspectos luminosos de alguém. Portanto, é não ver os erros dos outros, é ver somente o brilho que eles emitem. Essa é a maior fonte de proteção para não nos ofendermos, ser benevolentes. A ofensa, num conceito mais prático, significa penetrar e remexer com a nossa própria sombra. No entanto, quando não conseguimos isso, ainda temos outra ferramenta, conforme nos diz Kardec, antes de nos encontrarmos perante a ofensa. E essa ferramenta vai ser a indulgência, que, segundo o dicionário, diz que é clemência, facilidade em perdoar os erros cometidos pelos outros, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Mas José, um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem-nos falar mais desta virtude e diz-nos que a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar dele ou divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. Eu trouxe aqui um trecho de um livro de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Dona Modesta. É um livro que se chama Quem Perdoa, Liberta. E ele diz-nos assim: a benevolência da misericórdia acende a luz e a indulgência aciona a proteção para que as sombras íntimas não arrasem com o vendaval da perturbação. Quando vemos os defeitos alheios, ainda temos a possibilidade de aplicar a misericórdia, ou a compaixão, não é? E reverter o quadro interno dos nossos sentimentos, elevando-os ao patamar de compreensão e de bondade. Nesse clima, conseguimos o respeito às diferenças e ainda podemos realizar a sublime tarefa de enaltecer a benevolência, por meio da aplicação de uma conduta de honestidade emocional com a qual podemos iluminar as sombras que percebemos nos outros. Porque, conforme já dissemos, é muito mais fácil percebermos as sombras dos outros do que nos nossos. E porquê? Do que as nossas sombras. E porquê? Porque muitas nós já conseguimos ultrapassar. Muitas percebemos porque também ainda as temos e ficamos aborrecidos de ainda as ter e é mais fácil identificá-las nos outros. Por isso, todavia, quando não conseguimos um estágio produtivo na benevolência e na indulgência, inevitavelmente se instalará a ofensa. Muitos conceituam ofensa como uma mágoa diante de sérias lesões e perdas. Pensando com sabedoria, vamos perceber que a ofensa é a não aceitação. A não aceitação fui eu que sublinhei. E porquê é que nós não aceitamos? Toda a vez que não aceitamos algo ou alguém, já existe ofensa. Ofensa, no sentido espiritual, é toda a vez que o nosso interesse é contrariado. Nessa ótica, quando as nossas expectativas não são atendidas, quando os nossos interesses são feridos, quando não compreendemos o modo de agir de alguém ou quando não entendemos as razões de um acontecimento, estamos a ser feridos emocionalmente. E a isso também se chama mágoa. E muitas vezes este ser atingidos emocionalmente não é bem a nós, é mais o nosso orgulho. O nosso orgulho muitas vezes é que é atingido emocionalmente. E então é nesta altura que, se não conseguimos pôr em prática as outras duas virtudes, que é a beneficência e a indulgência, vamos precisar de aplicar o perdão, que, como todos sabemos, ainda é uma virtude muito difícil de aplicar para todos nós. E o que significa perdão?
É a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto, diz-nos o dicionário. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo fala-nos da importância de pôr em prática essa virtude de perdoar. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros dos vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Claro, se for uma coisinha pouca, nós conseguimos perdoar com facilidade, não é? Agora, se for uma coisa que nos magoa mesmo, que nos irrita profundamente, aí é muito difícil exercer esta virtude. Mas estamos a caminho, não podemos ser muito rigorosos connosco, temos é que nos esforçar um bocadinho mais. Porque a regra áurea que Jesus nos trouxe resume o sentimento da verdadeira caridade. E o codificador, no comentário à pergunta 886, aquela que nós falamos, diz-nos que raras são as pessoas que não admitem o valor da melhoria espiritual pelo desenvolvimento moral. Entre o desejo e a ação, porém, há grande distância, pois o querer nem sempre se traduz com fazer. Porque muitas vezes nós queremos, mas fazer já custa, não é? Já não é ser, não é pensar, é ter que agir, não é? E até nós conseguirmos agir, às vezes demora um bocadinho. É preciso uma coisa muito simples e que eu normalmente quando leio essa resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, fico um bocadinho a pensar que para eles é tudo muito fácil, não é? Quando eles perguntam qual é o melhor meio que nós temos para vencer os nossos vícios e as nossas más tendências, e eles dizem que é a vontade, não é? E nós pensamos, mas é assim tão fácil? É, muitas vezes nós queremos, mas não conseguimos de facto pôr em prática. Porque não é fácil começar a fazer mudanças positivas na nossa vida. Porque hoje em dia vivemos numa vida, todos nós sabemos, numa correria, todos nós estamos sempre a correr de uma coisa para uma coisa, não é? Do emprego para casa, de casa para o emprego, depois temos que ir buscar os filhos, ou temos que ir tratar de um pai, ou tratar de uma mãe, e é sempre muito complicado, porque quando damos por nós não temos sequer tempo para nós mesmos. E não temos tempo para cuidar de uma coisa muito importante, que é o nosso espírito. E uma boa maneira de começarmos a nossa reforma íntima ainda é à moda antiga. Pôr uma listinha num sítio, ou no frigorífico, ou ao pé do computador, não é? Porque a repetição dos nossos hábitos, se forem bons, tornam-nos melhores pessoas. Porque nós já vimos que se tivermos maus hábitos, não é? Como fumar, como beber, como jogar, estes são aqueles que nós nos lembramos logo à partida, não é? Mas eles prejudicam-nos tanto, não é? E atraem para nós tudo o que é de mal, porque os irmãos desencarnados que não podem já ter essas sensações que gostavam tanto, vêm ter connosco. Imaginem se nós começarmos a ter bons hábitos, quem é que vamos atrair? Vamos atrair os bons espíritos. Em primeiro lugar, que se congratulam por nós estarmos a evoluir, porque todos eles, como nossos irmãos mais velhos, que cuidam de nós como pais atentos, todos eles querem o nosso progresso. Portanto, se querem o nosso progresso, se veem que estamos no bom caminho e no caminho do bem, eles vêm a nos ajudar. E então, trago-vos aqui uma lista que Chico Xavier fez, porque ele, para além de grandes ensinamentos que nos deixou-nos também este roteiro que é para realizarmos a tão famosa reforma íntima. E vamos ver então o que ele nos aconselha. O primeiro, executar alegremente as próprias obrigações.
Assim, a nossa felicidade vai depender da energia que iremos depositar no que fazemos e na maneira como fazemos. Quando somos gratas pelas experiências na Terra, Ele dá-nos uma estabilidade melhor na vida, porque se fizermos as coisas com alegria, tudo se faz melhor, tudo se desenvolve melhor, tudo flui, não é? Tudo corre melhor. Silenciar diante da ofensa, que não é fácil, não é? Normalmente a nossa primeira vontade é responder logo exatamente, é logo responder na mesma moeda. E quando alguém for injusto ou nos magoar, devemos tentar, não repostar. Como Chico Xavier dizia, ele dizia-nos que devíamos agradecer, porque pior do que ser ofendido é ser ofensor. Eu não sei se vos acontece, mas acontece de certeza. Às vezes, quando damos uma má resposta ou temos uma má atitude, podemos ter magoado a pessoa, mas eu acho que o maior magoado fomos nós, porque eu, pelo menos, aquilo fica-me a remoer vezes e vezes sem conta na cabeça. Esquecer o favor prestado. Não devíamos exigir retribuição por nada do que façamos, nem apregoar aquilo que fizemos, porque a caridade é humilde. É apenas uma demonstração de amor ao próximo, que não é uma benesse que nós damos, é a nossa obrigação. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para connosco. Não esperar nem sequer um muito obrigado quando fazemos alguma coisa. Ainda esperamos, não é? Ainda gostamos que nos agradeçam. É um dever que nos assiste no papel de espíritos em evolução, é tentar, de facto, fazer aquilo que achamos correto e não estar à espera que os outros façam aquilo que nós achamos correto. A nossa reforma íntima é só nossa. Nós temos que o fazer e temos que aprender a ver que cada um está no seu grau de evolução e cada um dá o melhor que pode, mesmo que às vezes não seja o melhor que nós queremos. Emudecer a nossa agressividade. Não devemos deixar que a raiva e que a energia negativa das outras pessoas nos contagiem. O que às vezes não é fácil, não é? Às vezes chega uma pessoa mal-humorada ao pé de nós e nós até estávamos a ter um dia muito bom e de repente ficamos mal dispostos. E devemos controlar o que falamos, que aí também já é um bocadinho difícil quando temos o coração ao pé da boca. E não nos devemos envolver em disputas físicas ou verbais, não é? O sexto, não condenar as opiniões que divergem da nossa, porque normalmente nós vemos sempre o nosso lado, mas a outra pessoa tem o lado dela também, não é? Portanto, se temos opiniões diferentes, claro que vai dar confusão, mas temos que ver que muitas vezes a pessoa que nos agride, que nos fala mal, não sabemos o tipo de problemas e as dificuldades que está a passar no momento, não é? Porque, infelizmente ou felizmente, não temos os problemas escritos em nós, portanto, é difícil as pessoas saberem se nós estamos num bom ou num mau momento e quem somos nós para julgar, seja quem for. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Porque se alguém nos incomodar ou nos ofender, devemos tentar esquecer esse acontecimento, porque se ficamos a remoer nas coisas, sabemos que o pensamento é vida, e então vamos estar sempre a mastigar e vamos estar sempre a ser feridos e a ser magoados com a situação, não é? Porque é uma repetição e estamos sempre a sofrer as mesmas agressões. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume significa que quando alguém pede para repetirmos, está interessado em aprender, não é? E quando alguém está interessado em aprender, nós, se já sabemos, a nossa obrigação é, como irmãos mais velhos, de repetir. Quantas vezes nós, às crianças, eles repetem 100 vezes sem conta a mesma pergunta, não é? É assim que devemos tentar encarar alguém que quer aprender, mas que tem dificuldade. É de facto pensar que é uma criança e que devemos então nós estar ali a falar, a repetir, a tentar fazer perceber. Às vezes irrita um bocadinho, não é? Mas é a nossa obrigação.
Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Repetir é progresso. E muitas vezes, se nós repetimos, às vezes somos nós os primeiros que temos que ouvir. É como eu digo, eu venho dar uma palestra, mas é porque eu tenho a boca mais perto da orelha. Porque isto que eu estou aqui a falar é tudo aquilo que eu preciso de ouvir também. Então, quando tivemos de repetir alguma coisa, tínhamos amor, tínhamos paciência e possamos agradecer a Deus pela oportunidade de falarmos novamente num determinado assunto. Nós aqui na casa estudamos vezes sem conta o livro dos Espíritos. Passado 6 anos, não é? Nós estudamos 3 perguntas por semana. Passado 6 anos nós conseguimos chegar ao fim do livro. E o que é que fazemos? Começamos do princípio outra vez, não é? Porque, de facto, com a repetição é que vamos interiorizando os ensinamentos que são tantos e nós só ainda agora despertamos e só ainda agora estamos a começar. Portanto, temos que ouvir muitas vezes para ver se fica bem enraizado. Treinar a paciência constantemente. Esta é muito difícil. Devemos ser fortes e tentar enfrentar os desafios diários. Devemos ter resignação, não perder a fé e acalmar o nosso coração, que às vezes é difícil porque ele está muito ao pé da boca, não é? Porque assim como a felicidade não é eterna, as tristezas também passam, não é? Chico Xavier sempre disse que isso também passa e passa. Passa ao bom, passa ao mau, passa ao menos bom e muitas vezes, entre um mau e outro mau, há o bom, onde a misericórdia divina nos dá fôlego para nós conseguirmos arranjar forças para o próximo período menos bom que se avizinhar, porque não podemos esquecer que este planeta é de provas e expiações, portanto a felicidade ainda aqui não está. Temos que aproveitar os pequenos momentos para que, nos momentos mais difíceis, aqueles pequenos momentos nos deem força para continuar. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Porque normalmente a tendência, e eu por mim falo, quando alguém diz, eu estou a passar por isto, ou alguém, eu também, não é? E é horrível. O meu filho ensinou-me isso, que é horrível nós dizermos as nossas dores quando alguém está a precisar de consolo, não é? A minha avó dizia-me, quando um burro fala, o outro baixa as orelhas, e é isso que nós devemos fazer, é ouvir com amor, com coração e com atenção, porque a pessoa às vezes nem precisa que nós digamos nada, precisa só de um ombro amigo. E, se tivermos vontade de depois, quando vamos desabafar com alguém, perante a reação da pessoa, ficarmos aborrecidos porque ela não nos ouve, não é? Então diz-nos Chico Xavier que aí devemos voltar para o 7º passo, que eu vou-vos mostrar qual é, que é abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Portanto, aí nesse momento nós vamos ficar sossegadinhos e caladinhos. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Devemos ser proativos e procurar sempre melhorar-nos e ajudar todos aqueles que a misericórdia divina coloca ao nosso redor, porque há sempre uma maneira de ajudar. Às vezes não dizendo nada, às vezes dando uma palavra, às vezes dando um abraço, um sorriso e às vezes estando apenas ali presente, porque às vezes a pessoa precisa só de sentir que não está sozinha. Desculpar sem desculpar-se. Devemos procurar estar bem connosco, porque se estivermos bem connosco, se alguém nos tentar magoar, não vai conseguir. E quando nós temos a certeza de que estamos a agir bem, não há necessidade de nos estarmos a desculpar por uma coisa que sabemos que devemos fazer, não é? Temos sempre a tendência para o fazer. Não dizer mal de ninguém. Ora, aqui está, como as minhas amigas brasileiras costumam dizer, toda a gente gosta de uma boa fofoca, não é? Mas, de facto, é difícil, porque não devemos falar mal de ninguém.
como é que se chama? Agora tive uma branca. O Dr. Bezerra de Menezes diz que quando estava encarnado e trabalhava no centro espírita, que às vezes via os companheiros a falar mal de alguém e ele afastava-se. E então um dia um colega perguntou-lhe: então, mas afastas-te porquê? Anda cá, queremos falar. Ele disse assim: não, porque eu depois também tenho vontade de continuar. E então ele achava que a melhor maneira era evitar, porque evitando, assim não tinha a tentação, porque todos nos deixamos ir, não é? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Tentar ver sempre o melhor cá nos outros e tentar apagar com caridade aquilo que os faz brilhar menos. Alegrar-se com a alegria dos outros, que também é uma maneira de ser caridoso, não é? Às vezes nós passamos por momentos que vimos alguém feliz e nós estamos um bocadinho em baixo e ficamos até um bocadinho tristes. Porque é que isto não me acontece a mim, não é? Mas estamos todos a caminhar para um mundo de regeneração, estamos todos a caminhar para ser mais felizes, e a evolução espiritual de uma pessoa deve fazer a felicidade das outras todas, pois assim vamos nos empurrando uns aos outros. Não aborrecer quem trabalha, porque se quisermos ajudar, ajudamos, mas se não quisermos ajudar, mais vale sair para não atrapalharmos, não é? Ajudar espontaneamente, porque o melhor e o mais caridoso é de facto tudo o que se faz de coração e tudo o que se faz de boa vontade, tudo o que se faz espontaneamente, tudo o que é obrigado nós não conseguimos pôr o sentimento e a boa vibração se for obrigado. Respeitar o serviço alheio. Todo o trabalho é válido. Todos nós temos diversos tipos de trabalho, diversos tipos de serviços, mas todos eles fazem falta a toda a gente, a toda a sociedade. Portanto, não é por ter um serviço melhor, não é por ser mais adiantado nos estudos, todos nós fazemos falta e muita falta na posição em que nos encontramos. Não há melhores nem piores, estamos todos em estágios diferentes, em provas diferentes. Reduzir os problemas particulares. Será que tudo é motivo de sofrimento? Devemos entender de facto que estamos a passar apenas por provas, apesar de que às vezes há umas muito, muito dolorosas. Por muito que nos custe, devemos estar gratos pelas dificuldades, porque as dificuldades que estamos a passar é precisamente aquilo que temos que superar, é precisamente aquilo que em nós temos que melhorar. E servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Muitas vezes pensamos: estou doente, não posso ajudar, não tenho força. Mas se nós tivermos a vontade, a espiritualidade amiga ajuda-nos sempre a servir em que condições seja. Porque mesmo quem está doente, às vezes, numa cama, ajuda mais do que pessoas que estão ativas. Porque basta uma boa palavra, basta um incentivo, basta um carinho. Nessa altura é tudo uma maneira de ajudar. E Deus é Pai. Nenhum pai quer que os seus filhos sofram eternamente, não é? Porque é com o exercício diário e constantemente que vamos conseguir a nossa transformação moral. E é com esse esforço que nos vamos conseguir transformar no tão almejado homem de bem que Jesus nos impele e nos intui a ser. Porque, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. E, tal como o conto do início, nós só poderemos alcançar isso através do nosso próprio esforço. Ninguém o pode fazer por nós. E se Deus nos permite passar por estas provas, por estes obstáculos, por estas dificuldades, é porque, se não fosse, Ele iria nos deixar aleijados de espírito, porque não íamos conseguir ultrapassar aquilo que há milhares de anos
continuamos a repetir vezes e vezes sem conta, tal como os nossos vícios, as nossas imperfeições, às vezes a nossa renitência em mudar, em não querer melhorar certo padrão, e não iríamos conseguir transformar as nossas fraquezas em forças, tal como as asas da borboleta, que sofreram para conseguir o fluido tão necessário para que pudessem voar. E assim é que desta maneira que nós vamos despindo do casulo, do homem velho que nos envolve. E assim vamos conseguir, tal como a borboleta, voar nos céus e ir ao encontro do nosso Pai, que nos aguarda ansioso a todos nós que somos seus filhos, e que um dia, todos nós, mas todos, refletiremos a sua imagem. Boa noite. Obrigada. Queridos companheiros, chegamos ao término e tudo o que pudemos aqui observar no que foi apresentado são receitas importantes para as nossas vidas. E esta doutrina dá-nos essa receita. Mas há algo que nós não podemos esquecer, que é o conhecimento. Se não tivermos um mínimo de conhecimento, torna-se muito difícil. Por isso, todo o trabalho que uma casa espírita desenvolve, junto com todos a literatura e as informações que temos, nós vamos conseguindo, aos poucos, ir desenvolvendo toda essa atividade e essas virtudes que precisamos aprender. Outro ponto fundamental é termos a certeza de que, em certas ocasiões, por mais vontade que tenhamos, se os amigos espirituais não ajudarem, torna-se muito difícil. Por isso, a casa espírita é lá que está, para aqueles que necessitam vir ao encontro dessa ajuda. Ajuda em todos os aspectos, mas é preciso que nós tenhamos o conhecimento para saber depois como é que nós vamos desenvolver esse conhecimento e vir a uma casa espírita e receber dela tudo o que ela tem para nos ofertar. É isso que é importante. Não vamos esquecer isso. Através da literatura, foi falado através da oração. Hoje a espiritualidade, pelo mundo que nós temos observando, ele diz-nos para que nos mantenhamos na oração, para que o nosso equilíbrio possa ajudar-nos nas dificuldades que rondam os nossos passos. Sem haver o amparo do nosso anjo de guarda, espírito protetor, ou uma casa espírita, temos situações, momentos que nós não temos condições. Por isso é que nós recorremos às casas espíritas para receber esse amparo. Quer seja a obsessão, quer seja o desequilíbrio, porque a medicina ainda não conseguiu se aliar à espiritualidade para tratar do assunto do desequilíbrio da sociedade ao ponto que ela necessita. Com todos os avanços que a ciência está tendo, a parte espiritual, que é realmente 90% das dificuldades, se não tiver o amparo espiritual, nós não conseguimos chegar lá. Que fique essa observação bem patente em todos nós, porque ao longo das experiências,
ao longo do intercâmbio mediúnico, semanalmente, nós nos deparamos com cada situação que, se não é o mundo maior, atuar firmemente nessas criaturas fica muito difícil. Por isso, a oração deve ser aquela que hoje nós devemos ter em mente permanentemente. E vamos para o encerramento